caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Jó, os capítulos 28, 29 e 30. Então, vamos à leitura. Certamente a um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde o refinam. O ferro é tirado da terra e o bronze é fundido da pedra. Ele põe fim às trevas e vasculha toda a perfeição, as pedras da escuridão e a sombra da morte. A inundação brota do habitante, até as águas esquecidas pelo pé estão secas. Elas estão longe dos homens. Quanto à terra, dela vem o pão, e por baixo ela está revolvida como se fosse fogo. As suas pedras são o lugar das safiras, e ela tem pó de ouro. Há um caminho que nenhuma ave conhece e que o olho do abutre não viu. Os filhotes de leão não o pisaram, nem o feroz leão passou por ele. Ele estende a sua mão sobre a rocha e revira os montes pelas raízes. Ele corta os rios entre as rochas e seu olho vê cada coisa preciosa. Ele detém as enchentes para que não transbordem e aquilo que está escondido ele traz à luz. Mas onde se encontrará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o seu preço, nem se acha na terra dos viventes. A profundidade diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Ela não pode ser conseguida através do ouro, nem a prata será pesada pelo seu preço. Não pode ser avaliada com o ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem pela safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, e sua troca não será por joias de fino ouro. Nenhuma menção será feita de coral ou de pérolas, porque o preço da sabedoria está acima dos rubis. O topázio da Etiópia não se igualará a ela, nem será avaliada como puro ouro. De onde então vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Tem sido encoberta aos olhos de todos os viventes, e ela é mantida oculta das aves do céu. A destruição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, ele conhece o seu lugar, porque ele olha para os fins da terra e vê debaixo de todo o céu, para fazer o peso dos ventos, e ele pesa as águas por medida. Quando ele fez um decreto para a chuva e um caminho para o relâmpago do trovão. Então a viu e a declarou. Ele a preparou, sim, e a vasculhou. E disse ao homem, eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Livro de Jó, capítulo 29. Então Jó continuou sua parábola e disse, se eu estivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava, quando sua candeia brilhava sobre minha cabeça e quando pela luz eu andava através das trevas, como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus passos com manteiga e a rocha me derramava rios de óleo, quando eu saía através da cidade até o portão, quando eu preparava meu assento na rua. Os homens jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e punham-se em pé. Os príncipes continham o falar e punham sua mão sobre a boca. Os nobres ficavam quietos e sua língua se prendia no céu de sua boca. Quando o ouvido me ouvia,
então me abençoava. E quando o olho me via, dava-me testemunho, porque eu livrava o pobre que clamava, e o órfão e aquele que não tinha ninguém para ajudá-lo. A bênção daquele que estava pronto para perecer vinha sobre mim, e eu fazia com que o coração da viúva cantasse de alegria. Eu punha a justiça sobre mim e ela me vestia. Meu julgamento era como um manto e um diadema. Eu era aos olhos do cego, e pés eu era para o coxo. Eu era um pai para os pobres, e a causa que eu não conhecia, eu examinava. Eu quebrava as mandíbulas do perverso e arrancava a presa de seus dentes. Então eu dizia: morrerei no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz estava espalhada pelas águas, e o orvalho permanecia toda a noite sobre meu galho. Minha glória estava fresca em mim, e o meu arco se renovava na minha mão. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, e faziam silêncio pelo meu conselho. Depois de minhas palavras, eles não falavam novamente, e meu discurso caía sobre eles. E esperava por mim como que pela chuva, e abriam a sua boca amplamente como para a chuva serôdia. Se eu risse para eles, não o criam, e a luz do meu semblante eles não diminuíam. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como um rei no exército, como aquele que consola os que pranteiam. Livro de Jó, capítulo 30. Mas agora aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim, cujos pais eu teria recusado deixar com os cães de meu rebanho. Sim, para onde poderia a força de suas mãos me acrescentar, em quem a idade avançada havia perecido? Por necessidade e fome eles estiveram solitários, fugindo para dentro do deserto em tempos passados, assolado e devastado. Eles cortaram malvas dos arbustos e raízes de zimbro para lhes alimentar. Eles eram expulsos do meio dos homens e gritavam atrás deles como atrás de um ladrão, para habitarem nos penhascos dos vales, nas cavernas da terra e nas rochas. Entre os arbustos eles urravam, debaixo das urtigas eles se ajuntavam. Eles eram filhos de tolos, sim, filhos de homens da base, eram mais vis do que a terra. E agora eu sou a sua canção, sim, eu sou o seu motivo de riso. Eles me abominam, fogem para longe de mim e não se poupam em cuspir em minha face. Porque ele soltou seu cordão e me afligiu, eles também soltaram o freio diante de mim. À minha mão direita levanta-se a juventude, eles empurram meus pés para longe e levantam contra mim os caminhos de sua destruição. Eles deterioram o meu caminho, promovem a minha calamidade. Eles não têm ajudador. Eles vieram sobre mim com uma grande destruição de águas. Na assolação, eles rolaram sobre mim. Terrores vêm sobre mim. Eles perseguem minha alma como vento. A minha prosperidade passou como uma nuvem. E agora minha alma se derrama sobre mim. Os dias de aflição se apoderaram de mim. Meus ossos são perfurados dentro de mim no período da noite, e meus tendões não têm descanso. Pela grande força da minha enfermidade, minhas vestes mudaram. Elas grudam em mim como a gola da minha túnica. Ele me lançou na lama, e eu me tornei como pó e cinzas. Eu clamo a ti, e tu não me ouves. Levanto-me, e tu não me consideras. Tornaste cruel para mim, com tua mão forte tu te opões contra mim. Tu me elevas ao vento,
Faz-me cavalgar sobre ele e dissolves o meu bem. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa determinada a todos os viventes. Porém, ele não estenderá sua mão ao túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Não chorei por aquele que estava atribulado? Não se afligiu a minha alma pelo pobre? Não chorei por aquele que estava atribulado? Não se afligiu a minha alma pelo pobre? Quando eu procurei pelo bem, o mal veio sobre mim. E quando eu esperei pela luz, vieram trevas. As minhas entranhas ferveram e não descansaram. Os dias da aflição me impediram. Saí pranteando sem o sol, levantei-me e clamei na congregação. Eu sou um irmão para dragões e companhia para corujas. Minha pele está preta sobre mim e meus ossos estão queimados pelo calor. A minha harpa também se tornou em pranto e o meu órgão na voz dos que choram. Amém? Bom, lemos mais 3 capítulos do livro de Jó. Eu queria fazer só 2 comentários aqui que chamou bastante atenção, né? O primeiro é que Jó começa a falar com relação à sabedoria e ele faz até uma comparação, né, com aquelas pessoas. Tem umas traduções que chamam de mineradores, né? Porque ele começa a falar, os mineradores, né, as pessoas que lidam com pedras preciosas, os exploradores, aqueles que buscam, né, preciosidades, eles vão em lugares em que nem a ave do céu, nem os filhotes de leões vão, porque é no subterrâneo, né? Mas ele faz esse comparativo. Mas eles têm sabedoria? Não. Então ele diz, e onde está a sabedoria, né? O mar diz, olha, aqui não está, né, etc, etc. Então ele compara a sabedoria às pedras, que não há pedra preciosa que se compare à sabedoria. Essa é a conclusão, né? Não há pedra nenhuma, seja ela qual for, o ouro de Ofir, as safiras, etc. E ele diz o seguinte, olha, a sabedoria, ela tem a sua origem no temor ao Senhor. E o temor não é ficar com medo, né? O temor é subjugar-se a Deus, né? É obediência a Deus. Então, o princípio da sabedoria, inclusive tem um provérbio, né? O princípio da sabedoria é isso, é você se submeter a quem tem a sabedoria total, que é o nosso Deus, né? Ou seja, ele é onisciente. Então eu vou me submeter a quem tem mais do que eu. Por quê? Porque eu posso receber dele essa sabedoria. Como a palavra do Senhor diz, olha, se você tem falta de sabedoria, peça, porque eu estou muito ávido, né? Estou ávido para te dar a sabedoria, ok? E aí, a partir disso, Jó começa a se lamentar, vem com um saudosismo, vem com essa coisa de quando eu estava bem, quando eu estava saudável, olha lá, eu ajudava os pobres, aquela coisa de comiseração, né? Vamos dizer assim. Olha, eu era desse jeito, eu nunca fui mal para ninguém. Então, porque ele quer dizer o quê, né? Por que veio isso sobre mim se eu sempre estive ali em assistencialismo a todos que precisavam? Ele diz, eu fui o olho do cego, fui os pés do coxo, eu ajudei o pobre, eu consolei os que estavam tristes, né? Então Jó está lançando mão daquilo que ele fez para dizer, olha, eu não entendo por que eu tô passando isso, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa boa, as minhas ações sempre foram boas, né? E a palavra de Deus diz o quê? Nós recebemos todas as coisas não por mérito, não por nada que tenhamos feito, mas sim pela graça e misericórdia do nosso Deus. Então nós começamos agora, é o meu entendimento, tá bom?
a captar o porquê talvez Jó estivesse passando por aquilo que o inimigo visualizou nele e foi lá cobrar do Senhor, né, com os filhos de Deus, e ele foi cobrar, olha, não, porque você está dando tudo para ele, né? Então ele foi cobrar. Então isso é uma coisa que me chamou atenção, para que nós fiquemos atentos, porque isso pode ser cobrado de nós, a respeito de nós em todas as coisas, né? Nós às vezes falsa humildade, né, ela deve ser combatida. Ela deve ser combatida. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou fazer isso? De fato, nós não temos todas as respostas, mas nós sabemos quem pode nos dar. Então, ele traz a questão da sabedoria, e o Senhor disse, você precisa de sabedoria, me peça que eu vou te dar, porque eu sou o dono da sabedoria, né? Eu sou onisciente. Então, o Senhor está dizendo isso, olha, peça sabedoria, por quê? Porque você precisa identificar isso em você para que isso seja mudado, para que o inimigo não venha cobrar isso, ok? O inimigo, hoje, ele não tem a mesma prefiguração, né? A mesma figuração, porque nós estamos no advento da graça. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que por exemplo, que a sua ira não fique, não deixe o sol nascer, você irado com alguém. Olha, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vá primeiro lá no altar, primeiro vá se resolver com a pessoa e depois venha no altar, porque senão os seus pecados, né, vão estar ali, etc. Então, eu acho que é isso que nos chama a atenção, que nós estamos começando a entender, né, esse processo de Jó. Né, Jó está nesse saudosismo, dizendo, eu fiz tanta coisa lá no passado, poxa vida, Deus, né, eu fui tão bonzinho, tal. Então, nós estamos começando a entender, né, esse foi minha visão sobre isso, tá bom? E a parte importante que realmente me acendeu, meu coração ficou, é que a sabedoria realmente está totalmente ligada, atrelada ao temor ao Senhor, ou seja, a obediência, a nós nos submetermos ao Senhor em todas as coisas, tá bom? Então chega de falar, né? Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa palavra. Pai, nós desejamos sabedoria, a tua sabedoria sobre o nosso ser. Nós precisamos, Pai, da tua sabedoria. E aqui faço as palavras de Tiago. Se o Senhor dizendo, você precisa de sabedoria, peça porque eu estou disposto a te dar. Então, Senhor, encha-nos da tua sabedoria, derrama sobre nós, Pai, para que nós também identifiquemos aquilo que às vezes está falsamente guardado aqui, né? Está guardado lá dentro e que nós às vezes não temos como identificar isso em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem com teu poder e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada por essa leitura. Louvo e agradeço por todas as coisas que o Senhor já fez por nós, fará. Eu sei que o Senhor quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas é o processo. Nós entendemos que existem coisas que devam ser removidas, revolvidas, como a sua palavra diz, trazida à luz, para que nós recebamos a libertação. Então, muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Desculpa estender, mas isso me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar. E claro que Deus vai revelar outras coisas ao seu coração e eu sei que Ele está te enchendo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Nos vemos então no próximo vídeo, mais 3 capítulos e o livro de Jó está surpreendendo, né? Deus abençoe, fique na paz.